nas escolas. Governo estadual, várias prefeituras e também escolas particulares estão anunciando providências para manter o ambiente escolar tranquilo e seguro para todo mundo, alunos, professores e funcionários. Aqui no estúdio, eu converso agora com o governador Ronaldo Caiado, que está já posicionado. Boa tarde, governador. Obrigada pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado aí pelo espaço. Gostaria de começar, então, essa entrevista, governador, com as medidas anunciadas pelo senhor em relação à segurança nas escolas. Vamos falar da instalação de uso, na verdade, de detector de metais nas escolas. Essa é uma compra que o governo já vem tocando já há algum tempo. E ontem o senhor falou em acelerar o processo de compra desses equipamentos. Existe uma previsão de quando esses detectores começam a ser usados? Bom, esse é um dos pontos que nós determinamos ontem, um caráter de urgência urgentíssimo, a minha secretária de Educação, para que tenhamos o mais rápido possível esse detector, que é um bastão. Então, não é algo tão complexo e eu vejo, diante desse quadro que está, a rapidez, ela pode ser muito bem defendida perante o Tribunal de Contas do Estado de Goiás para a aquisição desses bastões. Então, eu vejo isso como sendo um resultado, talvez, aí para os próximos dias, no máximo aí uma semana, 10 dias, nós já teremos acesso e poderemos distribuir isso a todas as escolas do Estado de Goiás. Então, eu vejo como um resultado direto, não é? Até então, tá certo? Tem a minha autorização, que será encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás até sexta-feira, aonde nós vamos autorizar professores, professoras, coordenadores a fazer a revista nas mochilas. Então, eles estão autorizados, eles estarão autorizados por lei, né? E nesse interstício eu assumi a responsabilidade e autorizei que fosse feito essa vistoria, essa revista em cada uma das mochilas dos alunos e das alunas para que possa tranquilizar o ambiente ali na sala de aula. Essa medida, então, já começou a valer aqui em Goiás? Essa medida já começou a valer desde ontem à noite. Mas aí, em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, o governador, como garantir isso, a legalidade dessa medida, como não ser contestada diante do que prevê já o Estatuto, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente? Bom, nós temos que, nesse ponto, analisar que nós temos uma legislação específica para uma situação de normalidade. Uhum. Você tem que analisar que nós estamos vivendo um outro momento, uma excepcionalidade. Na excepcionalidade, você não pode utilizar as mesmas ferramentas, porque se você ficar prisioneiro de uma situação, você vai amanhã estar colocando em risco vidas. Amanhã você vai explicar ao pai da criança que foi assassinado na escola, de que, olha, nós não fizemos ali a revista na mochila porque a legislação não autorizava que isso fosse feito numa situação onde o Brasil todo está em pânico. Os pais não têm segurança para levar os filhos também psicologicamente abalados, os professores e professoras não querendo mais chegar à sala de aula. Isto é uma consequência gravíssima. O que nós precisamos de entender é que o Estado não pode se curvar ao crime. Essas pessoas que estão aí atuando dessa maneira, eles podem saber que a Polícia de Goiás é uma das mais preparadas do Brasil. A nossa equipe de combate ao crime cibernético foi altamente preparada nesses últimos meses e nós vamos caçar todos esses que acham que estão aí na informalidade, achando que podem implantar o terrorismo. Nós vamos agir e vamos pegar cada um deles. Esse é um trabalho que já está sendo feito, governador. O senhor acabou de citar a Delegacia de Crimes Cibernéticos. De que forma isso funciona? E gostaria de saber se agora, como o senhor disse, nesse momento excepcional, esse trabalho ganha aí algum reforço, alguma nova ferramenta também para monitorar
publicações, redes sociais, esses conteúdos que estão hoje nas redes sociais, na internet? Acho que é um ponto mais importante que se coloca. Desenham-se essas redes sociais como verdadeiras vacas sagradas, como se ninguém pudesse tocar, como aquilo fosse liberdade de expressão. Ora, se a rede social ela foi competente no momento em que a justiça determinou que não poderia ter fake news sobre urna eletrônica, e você via um controle rígido. Quando as redes sociais detectam que você quer comprar alguma coisa, ela controla o seu hábito. Uhum. Ele manda propaganda toda hora daquilo que vê, tá fora o hábito. Uhum. Ele manda propaganda toda hora daquilo que vê que... Então, as redes sociais, nessas plataformas todas que tem aí, eles não conseguem fazer uma seleção, uma filtragem dessas mensagens todas que estão ocorrendo. E é não por aí conseguem que fazer chegar... Lógico. Uhum. Nós temos que corresponsabilizar essas plataformas e, lógico, as redes sociais, pelo crime que for praticado. É a conivência. Olha, se você sabe de um problema e você se omite a fazer com que seja do conhecimento da polícia, você é conivente com aquela barbárie que possa acontecer. Então, esse é um ponto que nós não podemos abrir mão, tá certo? Uhum. E as pessoas têm que entender que nenhuma postagem de violência, de agressão, de estímulo à intimidação das pessoas todas, isso possa prevalecer em nome de liberdade de expressão. Isso é crime. E crime tem que ser tratado como crime. Nós não podemos ter, neste momento, nenhuma atitude que não seja de proteger nossas crianças. Esse trabalho de monitoramento mesmo das redes sociais, isso já trouxe algum resultado aqui no estado de Goiás, já que vem sendo feito já há algum tempo? Você sabe que, como vocês da imprensa, tá certo? Nós não temos por que estar aí cada vez mais divulgando as ações que nós já conseguimos abortar. Mas eu posso dizer que, graças à nossa polícia de combate ao crime cibernético, nós já conseguimos situações que foram vários os casos. Eu diria a você que foram mais de 15 casos que foram abortados e os jovens foram detidos antes que acontecesse o ataque. Num caso específico, eles identificaram a plataforma do Twitter. Realmente, a nossa polícia cibernética agiu duramente. Em menos de 5 horas, o Twitter informou o ID do aparelho. Isso era às 2 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, na cidade de Rio Verde, a nossa polícia já estava lá prendendo o rapaz de 16 anos. Então, as pessoas têm que saber, quem está nos assistindo, que a Polícia de Goiás está preparada. Eu vou investir duramente mais ainda, apesar da estrutura que nós já temos, que nós vamos prender todos esses criminosos. Isso é uma meta que eu determinei ao meu secretário de Segurança Pública, à minha Polícia Civil, tá certo? Que realmente buscássemos todos eles. Goiás não vai admitir que implantem esse clima aqui no estado. O pai tem que ter tranquilidade, o professor tem que ter tranquilidade. Eu peço, não deixem de levar os filhos às escolas. Outro ponto, não amanhã, até o dia 20, não valorizem isso. Isso é algo no intuito de intimidar as pessoas. A nossa polícia está toda mobilizada, tá certo? E nós vamos, sem dúvida alguma, dar não só a proteção, mas nós vamos continuar nessa caçada que será de 24 horas por dia para poder mostrar a eles que aqui em Goiás isso não vai prevalecer. Algum trabalho está sendo feito especificamente com professores e funcionários também da rede estadual? Esse trabalho todo está sendo feito. A nossa secretária ontem ainda ampliou a contratação de psicólogos. Tá Quantos, certo? governador? Olha, ela não disse quantos na reunião de ontem que nós tivemos. Ontem nós tivemos uma reunião com todos os poderes, também órgãos independentes, a OAB, como também Defensoria Pública, Ministério Público, presidente da Associação Goiana dos Municípios. Enfim, nós trouxemos ali várias pessoas e no depoimento dela, ela diz que realmente ela tem sentido muita dificuldade neste momento, diante da ansiedade dos professores e das professoras em irem para a sala de aula. Eu disse, olha,
amplie as contratações de psicólogos, tentem cada vez mais apoiar as professores para tranquilizá-los na ação. A polícia está agindo rapidamente e nós realmente não estamos aí dando publicidade àquilo que a polícia está prendendo, tá certo? Por quê? Porque não tem por que enaltecer criminoso, né? Esse criminoso tem que pagar pelo crime que está praticando e realmente de uma forma dura, para que eles amanhã não se sintam motivados a voltar a esse clima de terrorismo que conseguiram no Brasil, que eu nunca vi nada parecido com isso. Governador, voltando à questão das medidas anunciadas em relação a equipamentos, por exemplo, o senhor estava falando de acelerar a compra de detectores de metais, mas antes o senhor tinha dito já que era contra, por exemplo, a instalação de portas giratórias nas escolas. Alguns estados até defendem isso, mas o senhor se apresenta a favor do uso de detector de metais na entrada desses alunos. Como é que nós recebemos esses questionamentos, como explicar isso, então, essa diferença para professores, pais, funcionários e também em relação à presença, por exemplo, de policiais na porta das escolas, policiais armados, inclusive, nas escolas? Bom, nós temos que ser bem pragmáticos. Nós não podemos estar falando aqui algo que não vai ser implantado, porque nenhum estado tem condições de colocar um policial armado 12 horas na frente de cada colégio, faculdade, público ou privado. Então, nós temos que ser aqui bem objetivos. Nós não podemos estar aqui falando algo que não é compatível. Se eu tenho 12 mil homens da Polícia Militar, pouco mais de 5 mil homens da Polícia Civil, como é que eu vou poder colocar 12 horas por dia um policial armado na porta de cada escola? Segundo ponto, a solicitação que foi feita é que as guardas municipais, aí sim, nos municípios que têm guarda municipal, que esses fossem realmente priorizados. Isso eu tive a oportunidade de falar com o prefeito Rogério Cruz ontem e com o Carlão da Fox, que é presidente da Associação Goiana dos Municípios, que se propôs a atender. Outro ponto que se coloca é da porta detectora de metal, tá certo? Olha, eu não tenho nada contra a porta. É que você precisa ter agilidade nas ações. Até você comprar a porta, até você instalar a porta, eu já tenho o detector de metal e já tenho autorização para poder revistar a sacola. Veja, então, eu já não estou esperando só isso. Depois, se você buscar o caso de Blumenau, o assassino não entrou pela porta, ele pulou o muro. Então, quer dizer, então você vai construir Goiás, ou você vai construir as escolas no Brasil como se fosse a verdadeira penitenciária. Você vai botar, então, aquele arame serpentina, que eles chamam, em cima dos muros. Aí você vai botar uma porta, tá certo? De detector de metal. Aí o pai vai chegar para levar o filho na escola. Onde é que ele está entrando? É numa escola ou é numa penitenciária? Só aproveitando esse gancho, digamos assim, governador, a gente tem o conhecimento de que escolas particulares emitiram, inclusive, comunicados de contratação de segurança armada, instalação de grades, de concertina ou serpentina também nos muros. Eu gostaria de saber como é que o senhor enxerga esse tipo de medidas, essas medidas que podem ser adotadas, por exemplo, por escolas da rede particular aqui do Estado? Bom, poder pode. Isso é uma prerrogativa deles, certo? Não cabe ao Estado aí interferir naquilo que eles acham ser ali o momento que pode garantir maior segurança para os pares. Mas como é que o senhor vê esse tipo de medida sendo adotada? Eu vejo com muita tranquilidade esse assunto, porque quando eu recebi o Estado de Goiás, todas as casas aqui eram com a grade na porta, tá certo? As pessoas não abriam o comércio, as pessoas não saíam de caminhonete em Goiânia, as pessoas não andavam com relógio no pulso. Então, tudo isso acontecia em Goiás. Então, no momento que você instala uma segurança rígida no Estado, com respeito, e, ao mesmo tempo, com resultado, você vê que Goiás é o estado mais seguro do Brasil. Então, você não vê falar mais em roubo de carro, você não vê mais em latrocínio,
você não vê falar em assalto a banco, você não vê falar em novo cangaço. Então, quer dizer, da mesma maneira, nós vamos, disse aqui, quero repetir, nós vamos caçar cada um desses covardes, assassinos que acham que pode, no anonimato, ficar atrás da rede social implantando terrorismo nas nossas escolas. No momento em que a população vê que em pouco tempo nós já vamos estar com eles levantados, presos, a população vai entender que, olha, a segurança pública fez a sua parte. Para isso, nós precisamos também de corresponsabilizar os pais. O pai simplesmente não pode lavar as mãos. Tá? Não é dado a ele, pelo ECA, a liberdade de dizer, olha, eu não quero saber o que está na mensagem na rede social de meu filho. Pelo contrário. Até os 18 anos de idade, ele tem que responder pelas atitudes dos filhos. E como o Estado pode interferir nessa questão da responsabilização por parte dos pais desses menores de idade, governador? Projeto que eu vou encaminhar, eu já disse isso. Vocês mesmos viram que ontem eu solicitei que o delegado da Regional de Porangatu já levasse os pais para depoimento na delegacia e autorizei também a busca na casa. Ora, se você vê um pai que motiva a criança, que dá vazão a esse instinto de agressividade, que facilita a eles o acesso a armas, tá certo? E que não coíbe e muito menos, você busca um apoio por parte daquela, pelo fato daquela criança estar com aquele total comportamento ali distorcido, sem dúvida alguma, o jovem nessa idade vai ter o benefício do ECA, não é? E o pai vai ficar numa posição cômoda e o pai da vítima vai ficar chorando a criança morta no caixão. Então, o pai será corresponsabilizado também por esses atos, a polícia identificando que existiu uma conivência, que existiu uma omissão direcionada para que amanhã os filhos pudessem se comportar dessa maneira. Governador, vamos deixar um recado aqui para quem está assistindo a gente agora, mães, pais, professores, funcionários de escolas, alunos, das garantias que eles terão a partir dessas medidas anunciadas pelo senhor, medidas que prevêem aí mais segurança, mais tranquilidade no ambiente escolar. A mensagem que eu quero transmitir a todos os pais, todas as mães, professores e professoras, é um pedido que faço. Continue na sala de aula. Eles não podem destruir essa geração de jovens no nosso estado, no nosso país. Podem ter certeza que vocês já confiaram em mim no momento em que eu cheguei ao governo do estado na área da segurança. Podem ter certeza que nós vamos garantir a segurança nos colégios. Lógico que é difícil um território como o estado de Goiás, 246 municípios, mas a nossa polícia é uma polícia competente, é uma polícia que está profissionalizada, usando todas as ferramentas, as mais sofisticadas para chegarmos a esses criminosos. Então, o que eu peço a vocês é que, por favor, não se intimidem com a data, ou é dia 20, ou dia 25, ou 23, ou qualquer data, tá certo? Podem ter certeza que a nossa polícia está em dedicação a ler e fechar escolas no estado de Goiás. Focos que tentam intimidar as pessoas. Esse é o pedido que eu faço. Acreditem, nós não podemos nos ajoelhar à criminalidade. Nós não podemos submeter nossos filhos a essas ameaças. Nós não podemos admitir no estado de Goiás que bandido venha dar toque de recolher e fechar escolas no estado de Goiás. Podem contar com o governador, eu estarei à frente de todas essas ações com a responsabilidade que devo assumir, tanto é que as assumi ontem e já mandei colocá-las em prática. Não fiquei aguardando amanhã decisão da lei, da interpretação disso, daqui não. Eu assumi pessoalmente, governador do estado, eu assumi, mandei revistar as mochilas, mandei levar os pais à delegacia para saber se tem conivência, autorizei busca na residência daqueles que praticaram o atentado, para que isso também mostre
que, ao mesmo tempo, as redes sociais devem ser colocadas na lei como coautora do crime também. Enfim, nós temos que dar um tratamento de exceção. Nós não estamos vivendo um momento de normalidade. Mas então, minha gente, tenho esperança que nós vamos superar mais um problema. Muito obrigada, governador, pela participação, por esses esclarecimentos. E eu gostaria de deixar aqui para você telefones da Secretaria de Educação que foram fornecidos